Por que a gente se chama brasileiro? Parece uma pergunta meio boba, né? Mas se você para pensar, o final eiro é esquisito para uma nacionalidade. Ninguém fala portugueiro ou, sei lá, japoneiro. Não mesmo. E é a partir dessa pulga atrás da orelha que a gente começa a nossa análise de hoje. Recebemos um material, a transcrição de um áudio, que defende uma teoria, assim, bem provocadora, eu diria até desconfortável, sobre a origem do nosso nome. Uhum. A nossa missão aqui é desempacotar essa ideia. A de que a palavra brasileiro pode não ser só um nome, mas uma cicatriz do nosso passado colonial, uma marca ligada a trabalho braçal e status social. Vamos mergulhar nessa história para entender o que ela pode dizer sobre nós hoje. É uma herança, sem dúvida. E o interessante é que, segundo essa teoria, é uma herança que se esconde à vista de todos. A gente fala essa palavra todo dia sem se dar conta do peso histórico que ela pode carregar. Exato. Analisar a origem de brasileiro não é só um exercício de linguística, é quase uma sessão de terapia histórica para entender como uma nação foi levada a se ver. É fascinante como um simples sufixo pode ser a ponta de um iceberg gigantesco. Ok, então vamos começar por esse sufixo. O ponto de partida do material é um padrão que a gente nota, mas raramente para pensar. A maioria das nacionalidades em português termina em "es", como português, francês, inglês, Uhum. ou em "ano", tipo italiano, americano, argentino. A gente é o ponto fora da curva com o eiro. Completamente. E no dia a dia, eiro quase sempre aponta para uma profissão, um ofício, né? Sapateiro, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro. Exatamente. A princípio, é uma terminação neutra que designa aquele que trabalha com algo. O sapateiro trabalha com sapatos, o ferreiro com ferro. Mas a análise que a gente está explorando vai além. Ela argumenta que esse sufixo muitas vezes carrega uma conotação social bem definida. Ele tende a ser usado para ofícios manuais, braçais. Você raramente vai ver o sufixo eiro para profissões vistas como mais intelectuais ou de maior prestígio. É verdade. Ninguém chama um médico de medicineiro ou um advogado de leieiro. Nossa, é verdade. E aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. O material dá uns exemplos que são um soco no estômago de tão claros. Pensa na música. Quem toca violino numa orquestra é chamado de violinista. A palavra tem uma aura de sofisticação, de estudo. Sim, de erudição. Exato. Agora, quem toca viola caipira, que é uma tradição popular riquíssima, é chamado de violeiro. A percepção é completamente diferente. O instrumento é da mesma família, a dedicação é imensa nos dois casos, mas o status social embutido na palavra é outro. Violinista soa como arte, violeiro soa como folclore, algo menor. Totalmente. A análise segue com outro exemplo ótimo. Motocicleta. O termo técnico, neutro, é motociclista. Mas se o cara costura no trânsito, faz uma barbeiragem, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Motoqueiro. Na hora, Motoqueiro. motoqueiro. Já vem com o julgamento. Nunca tinha parado para pensar nisso. Violinista vai no teatro municipal. Violeiro vai na festa de quermesse. A palavra já vem com um CEP social. Exato, um CEP social. Perfeito. O material ainda cita outros como pagodeiro, funkeiro, que muitas vezes são usados com um tom de deboche, ou até fofoqueiro, que é puramente pejorativo. Parece que o sufixo ero carrega um certo peso, uma marca de informalidade ou de menor valor. Essa distinção não é só gramatical, ela é um reflexo de hierarquias sociais. E isso nos leva à grande questão que a teoria levanta. Se o sufixo eiro tem essa carga de trabalho manual e frequentemente uma conotação depreciativa, por que diabos ele foi usado para definir uma nacionalidade inteira? Certo. E a mais intrigante, por que só a nossa? Porque os portugueses não nos chamaram de brasilianos ou brasilienses, seguindo o padrão de outras colônias. Certo, essa é a pergunta de 1 milhão. E para respondê-la, o material nos convida a voltar para 1500, mas com um olhar bem cético sobre a versão que a gente aprendeu na escola.
Uhum. A primeira coisa que a análise questiona é a própria ideia de descobrimento. A gente aprende que Cabral descobriu o Brasil. Mas como se descobre um lugar que já era habitado por, sei lá, estima-se, 5 milhões de pessoas? Impossível. Um lugar que, aliás, já tinha nome. Os povos Tupi-Guarani o chamavam de Pindorama, a terra das palmeiras. Exato. O ato de nomear é um ato de poder. Ignorar o nome Pindorama e batizar a terra com outros nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil. É o primeiro passo para apagar a história de quem já estava aqui. Sim. E a análise continua, questionando a própria narrativa da chegada. A ideia de que uma esquadra gigantesca, a mais moderna da época, com os melhores navegadores do mundo, errou o caminho para as Índias em mais de 5.600 quilômetros, é apresentada como algo difícil de engolir. Parece desculpa de quem chega atrasado na festa, né? Ah, errei o caminho. É, exatamente. E o argumento que o material apresenta como a prova definitiva contra essa tese do acidente é o famoso Tratado de Tordesilhas. Peraí, o tratado é de 1494, 6 anos antes de Cabral chegar aqui. 6 anos antes. Eles estavam literalmente dividindo no mapa um bolo que oficialmente eles nem sabiam que existia. Isso muda completamente a perspectiva. A viagem de 1500 soa menos como exploração e mais como burocracia. Uma formalidade para fincar a bandeira e dizer, esse pedaço aqui é meu. Exatamente. E por que essa formalidade precisava ser disfarçada de acidente ou descobrimento? É aí que entra a função ideológica. Chamar de descobrimento é uma jogada de marketing genial e perversa. Como assim? Primeiro, apaga a existência e os direitos dos povos originários. Segundo, coloca o europeu no centro de tudo, como protagonista que deu à luz a uma nova terra. É uma narrativa que justifica a posse e a colonização. Não foi um encontro, foi uma invasão planejada e a história do descobrimento foi a assessoria de imprensa da coroa portuguesa. Essa ideia de que a linguagem foi usada como uma ferramenta de poder continua na análise que o material faz dos próprios nomes dados aos povos originários. A gente sabe que índio veio do erro geográfico de acharem que estavam nas Índias. Uhum. Mas a análise vai fundo e propõe uma desconstrução etimológica bem polêmica, e é importante a gente deixar claro que essa é uma interpretação que a fonte traz, tá? Não é um consenso linguístico. Sim, é fundamental frisar isso. A tese apresentada não é uma unanimidade entre linguistas, mas é uma ferramenta poderosa para entender a mentalidade da época. A proposta é desmontar a palavra índio. In como um prefixo de negação que a gente usa em infeliz, incapaz. Certo. E dio, remetendo a Deus do latim. Juntando as partes, teríamos o povo sem Deus. Entendi. Então a ideia não é que a palavra etimologicamente signifique isso, mas que ela funcionava na cabeça do colonizador como se significasse. Servia como uma justificativa, é isso? Exatamente essa interpretação. Factual ou não, ela nos dá um vislumbre da justificativa moral que o colonizador criou para si mesmo. Se aquele povo é sem Deus, então a missão de catequizar, de salvar suas almas, torna-se um pretexto divino para a subjugação, para a escravidão, para a tomada de suas terras. Entendi. E a análise faz um exercício parecido com a palavra indígena. Deixa eu adivinhar. Não como negação e gena vindo de gente. A proposta é essa, não gente. A fonte até traça um paralelo sonoro com a palavra indigente. E se a classificação como sem Deus já era ruim, a de não gente é devastadora. Ela remove a própria humanidade do outro. Mas espere um pouco. Isso não é dar muita intencionalidade a eles? Será que eles realmente se sentavam e pensavam, vamos criar uma palavra para desumanizar? Ou essa era apenas a consequência de uma visão de mundo onde eles se viam como centro de tudo e a linguagem simplesmente refletia esse preconceito? É uma ótima pergunta. Provavelmente não era uma reunião de marketing para criar termos pejorativos. Era algo mais profundo e orgânico. A linguagem refletia e, ao mesmo tempo, reforçava uma visão de mundo. Uhum. Ao classificar os outros como não gente,
o colonizador se livrava do dilema moral. Se eles não são seres humanos plenos com a alma, então escravizá-los e matá-los não é um pecado ou um crime sob a sua própria lógica. É como derrubar uma árvore ou minerar uma pedra. Vira um recurso. É a transformação de pessoas em recursos naturais. Uma ferramenta psicológica indispensável para o projeto colonial. Ok, essa desconstrução da história e da linguagem é pesada. A gente tem a tomada de posse disfarçada de descobrimento, os povos originários sendo reclassificados de uma forma que justifica a violência contra eles. Mas ainda falta conectar a última peça. Como essa mentalidade colonial deu origem ao nosso nome brasileiro? Qual é a amarração final dessa teoria? A amarração vem da primeira grande riqueza que os portugueses exploraram aqui: o pau-brasil. A extração dessa madeira, usada para tingir tecidos de vermelho na Europa, era um trabalho extremamente pesado, braçal. Certo. E quem foi a primeira mão de obra forçada a fazer esse serviço? Os povos originários. Eles eram os homens que cortavam, serravam e carregavam as toras de pau-brasil até as caravelas. E aí a lógica do sufixo eiro se encaixa. Como uma luva. Se quem trabalha com sapato é sapateiro, e quem trabalha com ferro é ferreiro, e quem trabalha com o pau-brasil é... Brasileiro, uau! Então, segundo essa tese, brasileiro não era, originalmente, quem nascia na terra, chamada Brasil. Era a descrição da função do trabalhador, do operário escravizado que extraía a madeira para o colonizador. Exatamente. A nossa identidade nacional, o nosso gentílico, teria nascido não de um senso de pertencimento a um lugar, mas da designação de um ofício, dentro da engrenagem colonial. Ser brasileiro era ter uma função de trabalho forçado. Nossa! E o que torna isso ainda mais impressionante é o que você disse no começo. Somos a única nacionalidade de língua portuguesa que carrega essa marca. E não só na língua portuguesa. Certo, o material ressalta que em outras línguas a nossa nacionalidade não segue essa regra. Não segue. Em italiano é brasiliano, em inglês, Brazilian, em espanhol, brasileño. Nenhum deles usa um sufixo equivalente ao nosso eiro. Só a gente manteve essa terminação de ofício. É como se a gente tivesse ficado com a etiqueta de preço da colônia. Essa manutenção do termo é muito significativa. Sugere que a identidade ficou congelada naquele momento inicial, marcada pela função e não pelo pertencimento. Enquanto outras nacionalidades evoluíram para sufixos mais nobres, como ano ou ense, a nossa teria permanecido com essa marca do trabalho manual. Um registro fóssil? Um registro fóssil da exploração original. É uma cicatriz linguística que a gente carrega sem perceber. E para adicionar mais uma camada nessa origem, digamos, problemática, o material traz à tona a origem da expressão quinto dos infernos. Eu sempre achei que fosse só uma força de expressão. Mas a origem, segundo a análise, é bem literal. Primeiro, o Brasil foi o quinto território a ser oficialmente colonizado por Portugal no seu império ultramarino. Era literalmente a quinta colônia. Ok. E segundo, e talvez mais importante, o Brasil se tornou um destino para degredados. Criminosos, dissidentes políticos e, principalmente, sonegadores de impostos da metrópole eram enviados para cá como punição. Ser mandado para a quinta colônia era uma sentença, era ser mandado para o inferno. Caramba! O Brasil também nasceu com essa identidade de colônia penal. Então, juntando tudo, a imagem que essa teoria pinta da nossa fundação é bem sombria. A gente tem um nome que pode ter vindo de um ofício de trabalho forçado, uma terra que servia como prisão para os indesejados de Portugal, e uma história oficial que foi maquiada para parecer um conto de fadas heróico. Exato. E a conclusão da análise é que essa base histórica ajuda a explicar as fraturas e divisões profundas que a gente vê no Brasil de hoje. A tese argumenta que não dá para entender a nossa dificuldade em construir um projeto de nação unificado sem olhar para essa origem. A conclusão do material é forte. A ideia de que a fragmentação atual do país, as divisões políticas, sociais, raciais, a violência não é um problema de agora,
mas um eco direto dessa fundação. Com certeza. A imagem de brasileiros brigando com brasileiros que a gente vê todo dia no noticiário e nas redes sociais seria o resultado de uma identidade que já nasceu fraturada, definida de fora para dentro e baseada na exploração de uns pelos outros. A perspectiva é de que esse sistema de exploração apenas mudou de roupa ao longo dos séculos. Tiraram a identidade original dos povos que aqui estavam e impuseram uma nova identidade baseada em trabalho forçado e nos dividiram em inúmeras categorias. Senhor escravo. Senhor e escravo, colonizador e colonizado, rico e pobre. Segundo essa visão, a estrutura de divisão permanece, nos mantendo ocupados com nossos conflitos internos, enquanto a grande engrenagem de exploração continua girando, intacta. Uau! A sugestão é que, sem encarar essa história de frente, a gente fica preso num ciclo. Bom, resumindo a nossa conversa, a gente partiu de uma curiosidade linguística sobre o sufixo eiro e acabou numa reavaliação profunda e honestamente bem desconfortável da nossa identidade. Bem desconfortável. A teoria central que analisamos hoje é que o próprio nome que nos une, brasileiro, pode carregar o peso de séculos de exploração, começando como um nome de uma função, de um trabalhador, e não de um povo. E o material nos deixa com uma ideia poderosa. A de que conhecer o passado real, e não a versão editada que nos contaram, é a única forma de talvez entender o presente. Sim. E diante de tudo isso, fica uma reflexão, né? Se a própria palavra que deveria nos unir como povo pode ter uma origem tão ligada à exploração e à divisão, como é que a gente pode construir uma identidade coletiva forte de verdade, sem antes confrontar as partes mais difíceis e dolorosas da nossa própria história?